Bom, vamos lá. Há algum tempo eu estava certo. Não vamos falar do intérprete. Eu estava errado. Vamos falar do intérprete hoje. Eu queria falar do encontro de Cristão com Apolião, mas eu quero muito falar de um trecho do encontro com o intérprete antes. Vale dizer que essa edição aqui é uma continuação direta da última edição. Vamos falar de um tema muito parecido, talvez do mesmo tema, você vai entender daqui a pouquinho. Antes de entrar no tema, no caso, eu vou fazer aqui um pequeno resumo da jornada de Cristão desde o segundo encontro com o evangelista. Cristão finalmente encontra a porta, bate, boa vontade atende, salva ele, eles conversam, Cristão fala sobre sua caminhada, boa vontade dá conselhos e instruções para ele seguir o caminho estreito, e quando Cristão está se despedindo de boa vontade, ela fala para ele bater na porta da casa de intérprete, que ele teria grandes coisas para a jornada de Cristão. E é justamente o que Cristão faz. E agora nós vamos para o texto da edição, mas antes, olá, eu me chamo Luiz e seja muito bem-vindo às notas de mais um Peregrino. Em meu sonho, vi também que o intérprete o tomou pela mão e o introduziu em outra sala onde havia 2 meninos sentados, cada um em sua cadeira. O mais velho chamava-se Paixão, o mais novo, Paciência. Paixão parecia estar inquieto, mas Paciência estava muito tranquilo. Então o cristão perguntou, qual o motivo da inquietude de Paixão? E o intérprete respondeu, seu mestre prometeu que o concederia coisas de muito valor no ano que virá, mas ele as quer agora, não deseja esperar, enquanto Paciência está disposto a aguardar. Naquela hora vi um homem andando em direção à Paixão, trazendo-lhe um saco de tesouro e derramando-o a seus pés. Ele tomou o dinheiro e se regozijou nele, enquanto ria de Paciência com escárnio. Mas tirei meus olhos da cena e ele já havia esbanjado tudo o que recebera. Nada lhe sobrara senão alguns trapos. Ok, antes de seguir, eu quero falar aqui algumas coisas. Primeiro, em relação a uma ideia que sempre esteve presente na concepção dessa série, que é a ideia de que muito se fala do que é cômodo e do que é confortável no Evangelho. Então eu também criei essa série para falar do que as pessoas não querem ouvir, do que as pessoas não gostam de ouvir, mas o que precisa ser dito do Evangelho. E outra coisa que eu queria falar também é em relação às passagens bíblicas. Eu não devo ler as passagens assim como eu li na edição anterior, mas elas estão aqui na descrição. Tá? Agora sim, sobre o texto, sobre a questão da paixão e da paciência, né? Para mim, esse texto grita Romanos 8,18. Romanos 8,18, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente, a questão do escárnio na figura de paixão, quando recebe os tesouros, né? E a glória a ser revelada em nós, a esperança de 1 Coríntios 13, ponto fundamental do cristianismo, assim como a questão da renúncia. 1 Coríntios 13, não me lembro exatamente do versículo, mas algo parecido com agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes 3, e o maior destes é o amor, né? Algo parecido com isso. A fé, a esperança. Esperança, justamente, que também nos diz ide, porque está em Cristo, de certa forma é Cristo, se mostra através de Cristo o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho trata justamente dessa questão de esperança, de renúncia, e hoje vamos tratar novamente de renúncia, mas só que dessa vez mais voltada para a renúncia das riquezas materiais, vamos colocar assim. Me parece clara a ideia de afastamento dos bens materiais do Novo Testamento. Histórias de discípulos que largam tudo para seguir os passos de Cristo, a questão do jovem rico, são várias passagens, né, até depois de Cristo, e não só das riquezas materiais, mas só que do que é material de maneira geral. Quer dizer, os discípulos eles são presos, eles são mortos por causa de Cristo, e eu acho que isso não se encaixa muito bem com a definição que corre pela igreja contemporânea de prosperidade, motivo de muita idolatria. Vamos falar justamente sobre isso e eu espero que seja proveitoso. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é esperança, o Evangelho é salvação. Não é sobre a minha conta bancária. A ideia é simples. Cristo não morreu para te dar uma condição financeira melhor. Cristo não morreu para te salvar da crise econômica.
Cristo morreu para te salvar da condenação eterna. E o que me assusta é pensar que, por exemplo, eu li um texto de Ortega C. na edição passada, e ele identifica, pelo menos até certo ponto, a renúncia como um ponto fundamental do cristianismo. Parece que a própria igreja já não consegue mais identificar isso, e isso é realmente muito assustador. Para finalizar essa lição aqui, eu quero deixar um trecho de um sermão histórico de Paul Washer, que parece resumir o que eu tentei trazer para vocês aqui hoje. I stand here today. I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. E bom, essa foi a terceira edição de Notas de um Peregrino. Eu vejo você daqui a 15 dias. Até lá, eu espero que a luz da verdade guie a tua jornada, que a palavra ilumine o caminho e que no fim haja vida eterna. Aqui está a parte agradável.